Olá, amigos, bom dia, bom dia. Você passou o dia de ontem pensando na vida dos Wesleys, daquelas pessoas que estiveram envolvidas com as coisas do Senhor, daqueles que deram a vida pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje nós vamos começar uma nova fase do nosso estudo. De agora em diante nós vamos estudar não somente a história da igreja, como foi o desenvolvimento do papado e as lutas de Satanás contra Deus. Como foi a reforma. Não é só isso que vamos estudar. Nós vamos estudar como a Bíblia, a palavra de Deus, nos trouxe essas verdades claras em profecias. De agora em diante você vai precisar muito da sua Bíblia, porque nós vamos precisar provar dentro da Bíblia que estas coisas que aconteceram estavam previstas pelo nosso Deus. Eu louvo ao Senhor porque agora, pela graça e poder do Senhor, nós vamos estudar o capítulo 15, as Escrituras Sagradas e a Revolução Francesa. Não sem antes orar, nós sempre precisamos orar a Deus. Vamos orar? Senhor Deus dos exércitos, dá-nos clareza para entender, vontade, Pai. Faça o que for preciso e nos ajude a entrar, Pai de amor, dentro deste momento da história da Terra, preparados. Em nome de Jesus. Amém. O seu programa A Tocha está começando. Queridos amigos, no capítulo 11 do livro de Apocalipse, nós encontramos a descrição do que o Senhor Deus tinha mostrado para João de suas duas testemunhas vestidas de saco. As duas testemunhas são a Bíblia Sagrada, o Velho e o Novo Testamento. No entanto, eu preciso te explicar algumas coisas relacionadas a isso. Vamos conhecer como é que foi que o pecado se desenvolveu e como Deus trabalhou para resolver e defender seu povo. E conhecer isso faz grande diferença na nossa cabeça hoje. No século XVI aconteceu algo que você vai precisar saber. A reforma estava apresentando a Bíblia aberta a toda a Europa. Alguns países a receberam com alegria, mas em outras terras o papado fez uma base tenebrosa contra a palavra de Deus. E a luz que ela traz para o caráter e a vida foram quase totalmente extintos. Você entendeu isso? Quando a Bíblia ia chegar, o papado havia trabalhado para que as pessoas não aceitassem. Quando há trevas na mente, pouco se consegue compreender qualquer outra coisa. A verdade e o erro estavam em guerra na Europa. Mas houve um país onde a palavra de Deus entrou e foi rejeitada. É diferente de uma pessoa que vai tentar estudar a palavra de Deus e de repente ela é instigada a não fazê-lo. A diferença disso está, eu sei que isto é bom, mas eu não quero. Uma nação da Europa tomou essa posição. Eu não quero a palavra de Deus. Isso é sério ou não é? O Espírito Santo foi removido desta nação e o mundo inteiro viu os frutos disso. Essa guerra contra as Escrituras que a França travou, nós estamos falando da França, durante séculos, resultou na maior revolução que você tem notícias. Carnificina e morte. É o que acontece em resultado do que uma nação se propõe ou se coloca esquecendo ou rejeitando as Escrituras Sagradas. Isso é o que seria o mundo todo, caso Deus não tivesse levantado a reforma protestante. E a supressão da palavra de Deus, que a Igreja Católica tanto queria, trouxe essa mancha horrenda para o país, para a França. Mas você sabia que essa posição da Igreja Romana estava predita? Agora você vai entrar em contato com profecias, como eu disse no início. Até agora falamos somente de história, do envolvimento bíblico na história. Mas agora você vai ver
o que a palavra de Deus já trazia muito antes de acontecer, a revelação destes fatos de maneira profética. João, o apóstolo, ao escrever o Apocalipse, previu que o homem do pecado lutaria para suprimir a palavra de Deus no mundo e também os resultados que isso traria, especialmente à França. Você já parou para pensar que coisa séria? Eu preciso ler isso no Grande Conflito para que você veja a grandeza e a seriedade disso que eu estou dizendo. Então, Grande Conflito, capítulo 15, um dos parágrafos que começa: disse o anjo do Senhor. Olha só o que diz: pisarão a santa cidade por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, lembra as duas testemunhas que eu havia dito a você? Ao Velho e o Novo Testamento, e profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Por que isso? Quer dizer isso? A Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, estariam massacrados e profetizariam em dor, em sofrimento. Antigamente, quando alguém estava em profundo pesar ou queria demonstrar um pesar profundo, vestia-se de saco para provar como estava sua alma. Assim, as duas testemunhas também tomaram a mesma atitude e são representadas no Apocalipse dessa forma. Por serem rejeitadas, eram trazidas diante do mundo desta maneira, escondida em sofrimento, né? Então veja: e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Olha que sério isso. Foi o que realmente aconteceu. A Bíblia foi queimada em vários lugares, né? E jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, e onde o Senhor também foi crucificado. Que cidade seria essa? Que ela tem características do Egito e de Sodoma, e que ali naquela cidade seriam queimadas as Bíblias, seriam mortas as Bíblias, e jazeriam nas praças as duas testemunhas de Deus. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés e caiu grande temor sobre os que o viram. Eu estou lendo Apocalipse 2, do verso 2 ao verso 11. Vamos às explicações aqui? Vamos lá. Os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo. Se você fizer a conta de 42 meses, 42 meses tem 1260 dias. E 1260 dias na profecia são 1260 anos. São o mesmo tempo, representado igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer a opressão de Roma. Esses 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 de nossa era e terminam, portanto, em 1798. Como sabemos disso? Abra seu ouvido. Em 538, a Igreja e o Estado se uniram. A Igreja, que tinha vindo do tempo apostólico, foi deixando entrar um erro após outro dentro de si, fez o pior de todos os acordos, uniu-se ao Estado. O Estado não tem que ter autoridade sobre algo espiritual. Quem tem autoridade sobre decisões espirituais é somente o Deus eterno. E deste dia em diante, a Igreja teve poder civil para mandar matar, para depor reis, para tomar qualquer tipo de atitude, porque o Estado tinha dado poder à Igreja para tomar atitudes que quisesse. Por isso a Bíblia foi retirada da mão do povo, por isso a quantidade de gente queimados em fogueira. Você acha que uma religião tem condição de fazer isso sem que o Estado lhe dê poder? Em 538, infelizmente, a Igreja Católica recebeu esse poder, então começa-se a contar o tempo de perseguição a partir dessa data. E 1260 anos termina em 1798. E você vai entender por quê. Nessa ocasião, um exército francês, em 1798, entrou em Roma e tornou prisioneiro o Papa que morreu no exílio. Posto que logo depois fosse eleito um novo Papa, a hierarquia papal nunca pôde desde então exercer o poder que antes possuíra. A perseguição da Igreja não continuou durante o período dos 1260 anos. Deus, em sua misericórdia, para com todo o seu povo, abreviou o tempo de sua dolorosa prova. E predizendo esta grande tribulação, a sobrevir à Igreja, disse o Salvador, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Você entendeu isso? O Senhor Deus, Ele abreviou o tempo de supremacia papal, o tempo de dor
que a Igreja Católica colocaria sobre os filhos de Deus, porque senão não sobraria um só reformista. A Igreja Católica, instigada por Satanás, correu atrás mesmo de todos aqueles que levantavam a palavra da verdade, que ousavam dizer não às tradições romanas. Pela influência da Reforma, a perseguição veio a termo antes de 1798. E sobre as duas testemunhas, o Velho e o Novo Testamento, declara mais o profeta: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus de toda a terra. Tua palavra, diz o salmista, é a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. Isto é em Apocalipse 11:4 e em Salmo 119:105. As duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Ambos são importantes testemunhas quanto à origem e à perpetuidade da lei de Deus. Ambos são também testemunhas do plano da salvação. Os tipos, sacrifícios e profecia do Antigo Testamento apontam para um Salvador por vir. Os evangelhos e as epístolas do Novo Testamento falam acerca de um Salvador que veio exatamente da maneira predita pelos tipos e pelas profecias. E a linguagem é: profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Durante a maior parte do período, as testemunhas de Deus permaneceram em estado de obscuridade. Não podia se ter uma Bíblia. O poder papal procurava ocultar do povo a palavra da verdade e colocar diante deles testemunhas falsas para contradizerem o testemunho da Bíblia, da palavra do Senhor. Quando a Bíblia foi proscrita pela autoridade religiosa secular, quando seu testemunho foi pervertido, fazendo homens e demônios todos os esforços para descobrir como desviar da mesma o espírito do povo, quando os que ousavam proclamar suas verdades, suas sagradas verdades eram perseguidas, traídos, torturados, sepultados nas celas das masmorras, martirizados por sua fé ou obrigados a fugir para a fortaleza das montanhas e para as covas e cavernas da terra, então profetizavam as fiéis testemunhas vestidas de saco. Compreende por que esse tipo de linguagem? Essa linguagem que mostra vestidas de saco é uma ideia da dor e do sofrimento que se teve para que a palavra de Deus pudesse ser trazida para o mundo. E esse sofrimento você viu até agora, ao descrever esses horrores que aconteceram na história. Contudo, continuaram com seu testemunho por todo o período de 1260 anos. Nos mais obscuros tempos, houve fiéis que amam a palavra de Deus e eram ciosos de sua honra. A esses fiéis servos foram dados sabedoria, autoridade e poder para anunciar sua verdade durante aquele tempo todo. A palavra de Deus diz: se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Do que é que está falando Apocalipse 11 nesse detalhe? Os homens não poderão impunemente espezinhar a palavra de Deus. O sentido dessa terrível declaração é apresentado no capítulo final de Apocalipse, onde o próprio Deus diz: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Eu acabei de ler um pouco de Apocalipse 11:5 e Apocalipse 22:18 e 19. Estas são as advertências que Deus deu para guardar os homens de mudar de qualquer maneira que eles achassem o que revelou ou o que Deus ordenou. Estas solenes declarações de castigo se aplicam a todos os que, por sua influência, levam os homens a considerar levianamente a lei de Deus. Você se lembra que Wesley tinha compreendido perfeitamente que a lei de Deus é para ser guardada? Uma pessoa que estuda a Bíblia compreende que a lei tem que ser guardada. Uma pessoa que não estuda fica com a opinião dos seus líderes. As pessoas, elas ouviram dizer que a lei de Deus foi abolida e então, a partir desse tipo de comentário, elas continuam repetindo, sem procurar na Bíblia se é verdade ou não. Isso é coisa muito séria. Essas duas testemunhas deveriam fazer tremer aos que declaram ser coisa de pouca monta, obedecer ou não à lei de Deus. Todos os que exaltem suas próprias opiniões acima da revelação divina, todos os que mudem o sentido claro das Escrituras para acomodá-lo à sua própria conveniência ou pelo motivo de se conformar com o mundo, estão a trazer sobre si terrível responsabilidade. A palavra escrita
A lei de Deus aferirá o caráter de todo homem e condenará a todos os a quem esta infalível prova declarar em falta. Agora presta atenção mais este outro pedaço de Apocalipse 11. Quando estiverem acabando o seu testemunho, o período em que as duas testemunhas deveriam profetizar vestidas de saco, finalizou-se em 1798. Por que acabou em 1798? Aproximando-se elas do termo de sua obra em obscuridade, deveriam fazer guerra contra elas este poder representado pela besta que sobe do abismo. Em muitas das nações da Europa, os poderes que governaram na igreja e no Estado foram durante séculos dirigidos por Satanás. Eu quero deixar claro para você uma coisa. Toda vez que você encontrar alguma luta contra a Bíblia, não vem de Deus, sempre virá de Satanás. Satanás pode até usar algum tipo de situação parecendo justiça, mas Deus nunca usaria esse tipo de subterfúgio para trazer justiça à tona. Não se persegue a palavra de Deus. Em muitas das nações da Europa, os poderes que governaram na igreja e no Estado foram durante séculos dirigidos por Satanás por intermédio do papado. Você entendeu isso? Dirigidos por Satanás por intermédio do papado. Aqui, porém, se faz referência a uma nova manifestação do poder satânico. Fora a política de Roma, sob profissão de reverência para com a Bíblia, conservá-la encerrada numa língua desconhecida, ocultando-a do povo. Sob seu domínio, as testemunhas profetizaram vestidas de saco. Mas um outro poder, a besta do abismo, deveria surgir para fazer guerra aberta e declarada contra a palavra de Deus. Do que eu estou falando? Se assusta agora para você entender. A Igreja Católica não queria que o povo lesse, porque se o povo lesse, não ficava sob seu domínio. Mas eles inventaram que estavam fazendo isso por reverência à Bíblia. Então, a Igreja Católica errou. Mas a França fez pior que a Igreja Católica. Não somente ficou contra a Bíblia, como mandou destruí-la. Olha que coisa interessante. A grande cidade em cujas ruas e testemunhas foram mortas, estas testemunhas, o Novo e o Velho Testamento foram mortas, e onde seus corpos mortos jazeram, é espiritualmente o Egito. Como assim? Vamos tentar lembrar algo sobre o Egito? De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência de Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca já se aventurou à rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que como fez o rei do Egito. Você se lembra de Faraó? Incrível isso. Quando, em nome do Senhor, as mensagens lhe foram levadas por Moisés, Faraó orgulhosamente respondeu: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Você sabe como é o nome disso? Está lá em Êxodo 5:2. Sabe como é o nome disso que Faraó fez? Isso é ateísmo. E a nação representada pelo Egito daria expressão a uma negação idêntica às reivindicações do Deus vivo e manifestaria idêntico espírito de incredulidade e desafio contra Deus. A grande cidade é também comparada espiritualmente com Sodoma. Lembra que era com Egito e Sodoma? A corrupção de Sodoma, na violação da lei de Deus, manifestou-se especialmente na licenciosidade, imoralidade tremenda, lembra? E esse pecado também deveria ser característico preeminente da nação que cumpriria as especificações de Apocalipse 11. Veja só, segundo as palavras do profeta, pois um pouco antes do ano de 1798, algum poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerras às Escrituras Sagradas. E na terra em que o testemunho das duas testemunhas de Deus deveria assim ser silenciado, manifestar-se-ia ateísmo de Faraó e a licenciosidade de Sodoma. Percebeu o que eu estou falando? Qual é a cidade que entrou nisso? França, a cidade desta profecia. Tudo se cumpriu com exatidão quanto a este país. Eu vou explicar para você o que o grande conflito fala sobre isso. Observe agora para que você entenda a seriedade disso. Olha o que diz. Durante a Revolução de 1793, o mundo pela primeira vez ouviu uma assembleia de homens, nascidos e educados na civilização e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias, levantar a voz em coro para negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe e renunciar unanimemente à crença na divindade e culto à mesma. Sério isso.
A França é a única nação do mundo relativamente à qual se conserva registro autêntico de que, como nação, se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. Você já parou para pensar isso? Esta nação, a França, bem claro como a profecia dizia, tomou exatamente a posição que o Senhor Deus tinha dito que uma nação faria e então tentaria não só destruir o povo de Deus, mas também a palavra de Deus. Profusão de blasfemos e incrédulos existem em todas as partes do mundo, mas a França é a única nação do mundo em que na Assembleia Nacional foi declarado de que não há Deus e toda a população aceitou com danças e alegrias essa decisão tão séria. Você lembra que a profecia dizia que todo o povo iria se alegrar com a decisão errada? Quando a palavra de Deus é retirada, o povo volta-se ao paganismo, mas principalmente o outro pecado terrível para a sociedade, que é a imoralidade. Durante o período revolucionário, apresentou um rebaixamento moral como nunca se havia visto. Eu preciso comentar uma coisa com você. Se você está percebendo que na sua casa, ou na sociedade, ou ao redor de você, em qualquer lugar, você percebe uma licenciosidade, uma imoralidade clara e aberta, pode acreditar que a Bíblia, lida e observada, mudaria esse tipo de quadro. Quando a Bíblia é retirada, quando a Bíblia é suprimida, a imoralidade vem à tona. Não se tem limites para o que uma pessoa é capaz de fazer. E como o diabo conseguiu que a França chegasse ao ponto de imoralidade de tamanho nível, a ponto de ser comparada como Sodoma? Aquela cidade da planície que Deus destruiu por causa da imoralidade? Dissolução do casamento civil. Esse mais sagrado compromisso entre os seres humanos foi reduzido a mero contrato civil. Você está ouvindo? Você está me escutando? Você tem percebido que a maior parte do mundo hoje aceita um posicionamento idêntico ao que foi considerado um erro gravíssimo, um pecado grandíssimo na França, achando que o casamento, gente, pode acreditar o que eu estou lhe dizendo. Se nós pegarmos e destruirmos o casamento, a instituição da família, nós estaremos abrindo espaço para uma devassidão como não se teve limites e nem mesmo registros na história. Se os demônios se houvessem dispostos a criar um meio de destruir a moral de toda a sociedade, certamente encontrariam um meio super eficaz, a degradação do casamento. Houve quem tenha dito que o casamento republicano era, na verdade, o sacramento do adultério. Outro detalhe interessante dessa profecia, eu vou ler para vocês aqui, olha que coisa séria, olha só, presta atenção. Onde o seu Senhor também foi crucificado. Na profecia de Apocalipse 11 diz que era um local onde o Senhor também foi crucificado. Olha bem, essa especificação da profecia também foi cumprida pela França. Em nenhum país fora o espírito de inimizade contra Cristo ostentado mais surpreendentemente. Em nenhum país encontrar a verdade mais atroz e cruel oposição. Na perseguição que a França infligiu aos que professavam o Evangelho, crucificou a Cristo na pessoa de seus discípulos. Assim como Roma perseguia os valdenses na Itália, na França os albigenses eram dizimados com terríveis torturas. Reis e nobres, crianças e adultos, ricos ou pobres, se sentiam felizes e recreados quando viam um chamado de herege levado à tortura e vibravam com a agonia que viam neles. Os bravos huguenotes lutaram pelo que era mais sagrado em combate atrozes e junto aos protestantes eram tidos por proscritos, condenados, perseguidos como se fossem animais selvagens. Você já ouviu falar da Igreja do Deserto? Já ouviu falar disso? Pois agora você vai ver uma pinceladinha disso, né? Aguarde esta informação, guarde bem esta informação. Os poucos descendentes dos antigos cristãos que penavam na França no século XVIII, para refugiar-se, usavam as cavernas a fim de praticarem a religião de seus pais. Quando se aventuravam a reunir-se para um culto e eram encontrados, eram arrastados para as prisões mais odientas e então torturados. Cavaleiros e povo simples, todos eram igualmente tratados. Qual era o crime deles? Fidelidade ao que a palavra de Deus ensinava. Os que eram fuzilados sofriam menos, porém o faziam de joelhos e em oração. Centenas de fiéis eram deixados mortos exatamente onde estiveram fazendo o seu culto. Você entendeu o que eu estou te dizendo? Às vezes se encontrava um grupo estudando a Bíblia ou orando dentro de um local escondido e então ali eles eram fuzilados e largados ali mesmo.
Guilhotina, enforcamento, fogueira, espada eram os instrumentos que deixavam pontilhados os espaços onde eram encontrados. Isso aconteceu no reinado de Luís XIV. É muito importante você entender isso. Mas o pior e mais atroz de todos os crimes aconteceu na noite de São Bartolomeu. Eu sei que você já ouviu falar disso e vamos entender agora um pouco sobre isso. Sacerdotes e prelados insistiam com o rei da França para um assalto covarde e cruel para aquela brutal obra. Agora presta atenção no que você vai ver. Olhe bem, como é que foi essa noite de São Bartolomeu? Te assusta. Um sino, badalando à noite, dobres fúnebres, foi o sinal para o morticínio. Milhares de protestantes que dormiam tranquilamente em suas casas, confiando na honra empenhada de seu rei, foram arrastados para fora sem aviso prévio e assassinados a sangue frio. Deixa eu comentar uma coisa com você. Meu esposo e eu estivemos na França, no local onde isso aconteceu. E eu vou te explicar como é que foi que... Eu não tenho mais esse vídeo, mas eu vou explicar como foi que aconteceu essa situação tão triste para os nossos irmãos. O rei havia tentado casar sua filha com um huguenote. Não podia. Mas ele pensou assim, eu vou arrumar um jeito agora de acabar com os huguenotes. Chamou todos para que viessem para a França e então pudessem ali ser hospedados. O Louvre e também os grandes espaços, hoje é o Louvre, né? Era tipo um grande hotel que recebia a realeza. Foram ali trazidos milhares, uma quantidade muito grande de pessoas e foram todos colocados em locais onde eles pudessem vir assistir o casamento no dia seguinte. Só que naquela noite que antecedeu o casamento, quando deu realmente meia-noite, eles já haviam tratado que quando o sino tocasse, aquelas pessoas fossem arrastadas, as que tinham vindo para o casamento, que eram huguenotes, que eram protestantes, então fossem mortos. Irmãos, diz que a quantidade de sangue que havia chegava ao tornozelo de qualquer pessoa, a quantidade nas ruas de Paris. A quantidade foi tão grande que foram jogados todos eles no rio, o rio apodreceu, cheirou mal, foi horrível, horrível, horrível. Tinham sido traídos pelo rei. Que terrível, né? Olha só, então eu vou continuar lendo aqui para que você veja. Como Cristo for o chefe invisível de seu povo ao ser tirado do cativeiro egípcio, assim foi Satanás, o chefe invisível de seus súditos na horrível obra de multiplicar os mártires. Durante 7 dias perdurou o massacre em Paris, sendo os primeiros 3 com inconcebível fúria. E não se limitou unicamente à cidade, mas por ordem especial do rei, estendeu-se a todas as províncias e cidades onde se encontravam protestantes. Não se poupava nem inocente, nem criancinha, nem sexo. Não se poupava qualquer pessoa, nem homem de cabelos brancos. Nobres e camponeses, velhos e jovens, mães e filhos eram juntamente abatidos. Por toda a França, a carnificina durou 2 meses. Pereceram 70.000 da legítima flor da nação. Você pode imaginar uma coisa dessa? Que coisa séria, não é? Quando as notícias do massacre chegaram a Roma, a exultação entre o clero não teve limites. O cardeal de Lorena recompensou o mensageiro com 1.000 coroas. O canhão de Santo Ângelo reboou em alegre salva, os sinos tangeiram em todos os campanários, fogueiras festivas tornaram a noite em dia. E Gregório XIII, acompanhado dos cardeais e outros dignatários eclesiásticos, foi em longa procissão à igreja de São Luís, onde o cardeal de Lorena cantou o Te Deum. Você sabia disso? Uma medalha foi cunhada para comemorar o massacre e no Vaticano ainda se podem ver quadros de Vasari descrevendo o ataque ao almirante, o rei em conselho unindo a matança e o próprio morticínio. Eu quero achar esse quadro para mostrar para você. Gregório enviou a Carlos a rosa de ouro e 4 meses depois da carnificina ouviu complacentemente o sermão de um padre francês que falou daquele dia tão cheio de felicidade e regozijo em que o Santíssimo Padre recebeu a notícia e foi em aparato solene dar graças a Deus e a São Luís. O mesmo espírito sobrenatural que inspirou o massacre de São Bartolomeu foi que instigou também a Revolução Francesa. Eu queria que você pensasse o seguinte: então o papado havia ensinado a se regozijar com misérias? Então o papado tinha ensinado a queimar bíblias? Então o papado tinha ensinado a queimar pessoas? Sim. Qualquer pessoa que não aceitasse a sua voz poderia ser queimado? Sim, foi isso que o papado ensinou durante tantos anos. Agora te assuste o resultado. Jesus Cristo foi chamado de impostor
pelo povo francês. E o povo gritava: esmagai o miserável! Essas palavras foram ouvidas até os céus. As mais licenciosas e degradantes cenas de depravação e torpor vieram à tona. Homens de caráter desgraçado e sem moral eram elevados aos mais altos níveis da nação e com isso Satanás era homenageado. A besta que emerge do abismo lhe fará guerra e os vencerá. O poder, por que fala besta que sobe do abismo? A França, nesse momento, representava o próprio Satanás contra o povo de Deus. O poder ateísta e terror que foi feito no reinado do terror foi a mais brutal guerra que já se desencadeou no mundo. O culto a Deus foi abolido e Bíblias eram recolhidas e queimadas aos montes em profundo escárnio. A lei de Deus foi pisoteada, as escrituras sagradas abolidas, bem como o dia do Senhor foi posto de lado e um dia em cada 10 foi dedicado à orgia e à blasfêmia. Batismo e comunhão foram proibidos e espalhou-se a crença de que quem morre o faz para sempre. Então, acabou a esperança. Eu vou viver o que eu puder viver enquanto estou vivo. Disseram que o temor do Senhor não é o princípio da sabedoria, e sim o princípio da loucura. E um dos mais importantes clérigos da época foi levado a uma procissão onde abertamente declarou que não há divindade. E vários padres apóstatas seguiram o exemplo desse prelado. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham tormentado os que habitam sobre a terra. A França incrédula fizera silenciar a voz reprovadora das duas testemunhas de Deus, o Velho e o Novo Testamento. A palavra de Deus jazeu morta em suas ruas, e os que odiavam as restrições e exigências da lei de Deus, estavam então jubilosos. Os homens publicamente desafiaram o Rei dos Céus, semelhante aos pecadores da antiguidade chamavam: como o sabe Deus? Onde há consciência do Altíssimo? Lembra que está escrito em Salmo 73, 11? Vou ler mais uma parte do livro Grande Conflito. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que está longo o nosso estudo, mas não se preocupe não. Isso é conhecimento, você precisa entender. Isso é parte do trabalho que Deus espera que você e eu entendamos. Com blasfema ousadia, que se diria incrível, disse um dos padres da nova ordem: Deus, se existis, vingai o vosso nome injuriado, eu vos desafio, conservai-vos em silêncio, não ousais fazer uso dos vossos trovões. Quem depois disto crerá na vossa existência? Um padre disse isso. Que eco fiel da pergunta de Faraó: quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Não conheço o Senhor. Disse o nécio em seu coração. O nécio diz assim: não a Deus. Lembra Salmos 14, verso 1? E declara o Senhor relativamente aos que pervertem a verdade: a todos será manifesto esse desvario. Segundo Timóteo 3,9. Que coisa tremenda, né? Depois que a França renunciou ao culto do Deus vivo, desceu um nível de imoralidade e idolatria degradante que nunca se tinha ouvido. Uma mulher coberta por um véu foi levada a cavalo até a convenção e a fizeram sentar-se ao lado direto do presidente, e então ela foi homenageada. A ela deram o nome de deusa da razão e foi reconhecido como uma cantora da época, daquele momento da época, né? Atitudes que foi imitada por todo o país em outras províncias. O discurso do orador desse dia elogiou ao pegar pela mão a tal da deusa da razão, apresentando-a para a convenção, dizendo: mortais, cessai de tremer diante dos trovões de um Deus que os seus temores criaram. Ele disse, olhe bem, que Deus tinha sido criado pelo medo do povo. A deusa, depois de ter sido abraçada pelo presidente, foi levada até a Catedral de Notre-Dame e ali foi posta num local dos antigos santos e adorada por todos os presentes. Não muito depois foram queimadas todas as Bíblias e várias pessoas chegaram com os restos delas em espetos, gritando: Vive la raison! Por exemplo, viva a razão. Agora era a razão, não era mais a fé. E completavam dizendo que aquele livro tinha levado muitos a cometerem muitas loucuras. Foi o papado que começara a obra que o ateísmo estava a terminar. Foi o papado que tinha ensinado isso. Sabia disso? A política de Roma era destruir a reforma e fazer o povo a odiá-la, bem como a destruir a confiança em qualquer outro poder a não ser o deles. E esse absolutismo levou o povo a fazer pior ainda,
Você entendeu o que eu estou lhe dizendo? O espírito de liberdade acompanha todo leitor da Bíblia e onde quer que seja recebido, desacorrenta o povo. São libertos da ignorância, da superstição, do vício, além de terem segurança de suas ações. Mas o papado não queria isso. Isso era o que os reis e monarcas não gostavam e temeram o povo esclarecido. E o papado, diversas vezes, tinha semeado a discórdia e o pavor em relação aos protestantes, ao insinuarem que essa nova religião iria dar ao povo reformado uma liberdade que deporia o rei e qualquer outro poder. Assim foi que Roma conseguiu predispor a França contra a reforma e lançou as bases da revolução. Compreendeu? Mal sabiam os governantes que a palavra de Deus é a única que pode dar o caminho para a nobreza, obediência e princípios de justiça. Eu vou ler para você a respeito do que a palavra aqui diz sobre justiça. Olha só, presta atenção. Com justiça se estabelece o trono. O efeito da justiça será paz e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. O que obedece à lei divina é o que melhor respeitará e obedecerá às leis de seu país. O que teme a Deus honrará o rei no exercício de toda autoridade justa e legítima. Mas desditosa França proibiu a Bíblia e condenou os seus discípulos. Presta atenção, a Bíblia é capaz de fazer alguém se tornar cordato e bondoso e respeitoso. Quando tirou a Bíblia, adivinha o que aconteceu com os habitantes da França? Você sabe por que a Idade Média é chamada de época das trevas? Porque a palavra de Deus é que fornece sabedoria, agudeza de mente e comportamento exemplar. Ela educa os homens a serem o que uma nação precisa e os torna inteligentes e cultos. Mas ao serem proibidos a Bíblia, imediatamente a anarquia se seguiu e os homens tornaram-se como animais em suas emoções e decadência tremenda. As fogueiras e perseguições se seguiram por 250 anos e quase não houve gerações de franceses que não tivessem vivido sem presenciá-la aos montões. E ao fugirem e desaparecerem da França pela perseguição e martírio, os servos de Deus levavam consigo a genialidade que recebiam de Deus e abasteciam outros países. Do que eu estou falando? Era a grande quantidade de gente sendo perseguida. Quem eram perseguidos? Os cultos, os que tinham recebido um comportamento e uma educação provinda da palavra. Mas como eles eram expulsos da França, eles tinham que correr e embora da França também toda a genialidade que eles tinham. Os melhores artesãos, os melhores engenheiros, os mais sábios, as pessoas mais cultas. Quem que sobrou dentro da França? Imaginem como teria sido a França se a nobreza trazida pelos que respeitam a lei de Deus tivesse permanecido nessa nação. Finalmente a ruína do Estado foi completa. Não mais restam consequências para serem proscritas. Não mais religião para arrastá-los nas fogueiras. Não mais patriotismo para ser desterrado. E a revolução foi tremendo e horrendo resultado. Entendeu isso? Embotamento intelectual. Cidades inteiras caíram na decadência e voltaram à sua rusticidade natural. O país tornou-se um vasto asilo de mendicidade, em um número de 200 mil. Tinha mendigos para todos os lados. Somente os jesuítas floresciam na nação. Por quê? Você tem que entender isso. Mais para frente você vai compreender. E governavam com tirania sobre as escolas e prisões e galés. Você tem que entender por quê que na época de miséria os jesuítas cresceram. O Evangelho teria proporcionado ao país aquela postura digna de todo servo de Cristo, aquele que o servo de Cristo concede à sua nação. Mas eles preferiram a ruína e a degradação, e ela veio sem demora. Tinham sido afastados da prática da abnegação e o amor ao próximo, e os ricos, para eles não havia lei para dizer a eles que não judiassem dos pobres. Esse foi o resultado do domínio de Roma. Amigos, o que aconteceu com a França como resultado disso, somente o céu poderá avaliar. Tamanha foi a desventura. Roubava-se sem piedade. A política servia para alimentar o ego e a opulência de uns e a falta de respeito a todas as instituições da família, da verdade e do correto. A nação caiu em profundas trevas e de degradação. Essa cena não te faz pensar no Brasil? Não está assim o mundo? Eu vou ler algo para vocês como parece que estamos assistindo uma cena de hoje em dia. Presta atenção se isso não te parece a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. Isso foi uma cena do que passava lá, ó. A corte achava-se entregue ao luxo e à libertinagem. Pouca confiança existia entre o povo e os governantes. Prendia-se a todos os atos do governo a suspeita de serem mal interpretados e egoístas. Durante mais de meio século antes do tempo da Revolução, o trono foi ocupado por Luís
XV, que mesmo naqueles maus tempos se distinguiu como monarca indolente, frívolo e sensual. Com uma aristocracia depravada e cruel, uma classe empobrecida e ignorante, achava-se o Estado em embaraços financeiros e o povo exasperado não se necessitava de olhar de profeta para prever uma iminente e terrível erupção. Irmãos, a França entrou numa miséria que hoje nós vemos no mundo. O papado sabia que para conseguir tornar o povo dependente dele, deveria acorrentar-lhe a alma e para impedir-lhe de escapar de seu cativeiro, deveria mantê-los ignorantes para que se tornassem incapazes de se libertarem. O povo não tinha o governo de si próprios e a degradação moral chegou ao extremo. Mas ao invés de fazer o povo voltar-se para Roma, as tornou incrédulas e revolucionárias. O único Deus que a França conhecia era aquele que tinha sido apresentado pela Igreja de Roma. E esse era cruel e despótico. E então, eles não queriam. Um divórcio foi o que foi plantado. Então esse divórcio foi pedido. Roma tinha representado falsamente o governo de Deus. E o resultado foi uma massa embrutecida. Tinham sido forçados a prestar homenagem a um tipo de poder que os matava a alma. E agora não queriam de forma nenhuma. Rejeitaram tanto a verdade quanto a falsidade que lhes tinha sido orientada por tantos anos. Entendeu? Eles rejeitaram tanto o protestantismo quanto a Igreja Católica. Disseram, vocês vivem brigando, é terrível o que vocês fazem, eu não quero vocês. De agora em diante eu não quero a fé, eu quero a razão. Quando a França desceu do oferecido caminho da santidade, viu-se em completo desespero para livrarem-se dos que os atormentavam. Na tentativa de vingarem-se dos que os tiranizavam, acabaram por se tornarem tiranos, como aqueles mesmos que eles odiavam. Não é sério isso? Tornaram-se opressores dos que os oprimiam. A semeadura produziu grande colheita. A França entrou em uma ruína e desestrutura sem precedentes. E os homens viram que as leis humanas são impotentes para deter as paixões humanas de homens desenfreados. A guerra contra a Bíblia inaugurou o reinado do terror. Compreendeu isso? E onde estava a paz e a felicidade? Para onde estaria indo? Presta atenção agora. Olha só. A paz e a felicidade foram banidas dos lares e dos corações dos homens. Ninguém se achava seguro. O que hoje triunfava era alvo de suspeitas e condenado amanhã. A violência e a cobiça exerciam incontestável domínio. Você percebeu? Eles acharam que tirando a Bíblia, eles iriam ficar melhores. Qual foi o resultado? Decadência total. Rei, clero e nobreza se viam vivendo em meio a um povo enlouquecido. O rei foi guilhotinado. Você se lembra que 200 anos atrás, aquilo que eles estavam fazendo com os protestantes foi dito, isso acontecerá com vocês? O rei foi guilhotinado e milhares de pessoas estavam sendo mortas por suspeita de não quererem concordar com a revolução. Agora não eram mortos mais por causa da religião. A religião eles tinham jogado fora. Agora era porque você não gosta da revolução, vou matar você. Estavam divididos em facções. Foi ordenado morticínio geral na França. Parecia um inferno a arder. Prisões lotadas e o país passar fome, rodeados por ladrões. E a civilização quase extinta em anarquia e licenciosidade. Roma havia ensinado bem ao povo a tortura e ao massacre. Agora as prisões estavam repletas também de padres e as guilhotinas estavam manchadas com o sangue de centenas de sacerdotes que tinham engordado com o suor do pobre. Agora não tinham huguenotes a matar, mas eles mesmos eram mortos com as mesmas crueldades. Chegou o dia em que o maior e mais bárbaro dos códigos foi posto em vigor pelo mais bárbaro dos tribunais. A desconfiança reinava solta. O Sena estava vermelho de sangue pútrido. Cadeias lotadas como navios de escravos. Abutres avolumavam-se por todo lado em cima dos corpos nus. Não se respeitou idade e criancinhas eram arrancadas. As crianças eram arrancadas do peito de suas mães e jogadas ao léu. E no curto espaço de 10 anos, milhares de pessoas foram mortas. Quanto horror perante o céu! Tinha sido esta planta que Satanás queria colher. Sempre tem feito o mesmo. Satanás tem feito isso desde a saída dele do céu. Leva os homens a pensarem que estão a lutar por uma causa justa. E o fazem confiando a sua maneira de ver as coisas. E esquecem que Deus tem uma maneira certa de pensar e decidir. No entanto, acabam por ver que estão a seguir o odioso e prolongado crime feito por suas mãos, mas idealizado por Satanás de acarretar miséria e desfigurar a imagem do homem. Vou explicar isso.
Às vezes as pessoas acham que estão seguindo sua própria cabeça, mas na verdade estão seguindo um plano de Satanás. Quando o povo descobriu ser o catolicismo uma fraude, foi levado a pensar e rejeitar todas as outras religiões como sendo da mesma procedência. A França era ignorante para a verdade que mostra que a única maneira de manter a paz e a liberdade é seguindo os mandamentos de Deus e sendo fiel ao Deus eterno. Os ateus podem ter um exemplo do que acontece àqueles que deixam de parte a lei de Deus. Se não quiserem ler a Bíblia, então leia a história das nações. É fácil. Por séculos, a atitude da França foi tolerada pelo Deus que a tudo vê. Do céu, se via e acompanhava as multidões que foram destruídas por defenderem a verdade de Deus. Os habitantes da França descobriram quão sério é abusar da paciência divina. A palavra de Deus diz: o ímpio cairá por sua própria impiedade. Já parou para pensar sobre isso? Eu vou ler o último texto que nós vamos ler para você desse estudo de hoje. Não se importe se ficou longo, não tenha problema, é profecia pura. Agora chegou a hora de você compreender o que vinha durante tantos anos tentando entender. Eu vou ler uma parte para você. As fiéis testemunhas de Deus, mortas pelo poder blasfemo que subiu do abismo. Quais são as fiéis testemunhas de Deus? O Velho e o Novo Testamento, tá bom? Foram mortos pelo poder que sobe do abismo, que era a França, né? Não deveriam por muito tempo ficar em silêncio. Depois daqueles 3 dias e meio, quanto é 3 dias e meio? Tá lembrado? 42 meses ou então 1260 dias pela contagem. Já já você vai entender, fique sossegado. Na Bíblia, um dia é igual a um ano, tá bom? Olha lá. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés e caiu grande terror sobre os que o viram. Foi em 1793 que os decretos que aboliam a religião cristã e punham de parte a Escritura Sagrada passaram na Assembleia Francesa. Como assim? 3 anos e meio mais tarde foi adotada pelo mesmo corpo legislativo uma resolução que anulava esses decretos, concedendo assim tolerância às Escrituras. Quando eles viram que não tinha mais jeito, que a cidade havia se tornado um poço de crime e de miséria, o que eles fizeram? Vamos trazer a Bíblia de volta. O mundo ficou estupefado ante a enormidade dos crimes que tinham resultado da rejeição das Escrituras Sagradas. E os homens reconheceram a necessidade da fé em Deus e em sua palavra como fundamento da virtude e da moralidade. Diz o Senhor: a quem afrontastes e de quem blasfemastes? E contra quem alçastes a tua voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Isso está escrito em Isaías 37, verso 23. Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez, lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Jeremias 16, 21. Relativamente às 2 testemunhas, declara o profeta ainda: e ouviram uma grande voz do céu que dizia: subi para cá. E subiram ao céu e em uma grande nuvem, e os seus inimigos o viram. Apocalipse 11, 12. Vamos entender. Desde que a França fez guerra às 2 testemunhas de Deus, elas têm sido honradas como nunca antes. Em 1804 foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Olha, lembra que John Wesley tinha começado aquele trabalho tremendo a favor da verdade na Inglaterra? Seguiram-se-lhe organizações semelhantes com numerosas filiais no continente europeu. Em 1816, fundou-se a Sociedade Bíblica Americana, quando se formou a Sociedade Britânica. Ali então a Bíblia havia sido impressa e circulada em 50 línguas. Imagine isso. Desde então foi traduzida em mais de 2.000 línguas e dialetos. Durante os 50 anos anteriores a 1792, pouca atenção se dera às obras de missões estrangeiras. Nenhuma nova sociedade se formou e não havia senão poucas igrejas que faziam algum esforço para a propagação do cristianismo nas terras gentílicas. Mas pelo fim do século XVIII, grande mudança ocorreu. Os homens se tornaram descontentes com os resultados do racionalismo e compenetraram-se na necessidade da revelação divina e da religião experimental. Desde esse tempo, as obras das missões estrangeiras têm atingido crescimento sem precedentes. A imprensa tem trazido muitos milhares de Bíblias ao mundo e na França hoje circulam aos milhares. O incrédulo Voltaire jactanciava-se dizendo: estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Eu provarei que basta um homem para acabar com ela, para suprimi-la. Faz mais de um século que ele morreu.
Milhões têm aderido à guerra contra a Escritura Sagrada, mas tão longe está de ser destruída que onde havia 100 no tempo de Voltaire, hoje tem 10 de 10 milhares. Ou antes, 100 mil exemplares do livro de Deus. Nas palavras de um primitivo reformador relativas à igreja cristã, a Bíblia é uma bigorna que tem gasto muitos martelos. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Aleluia! A palavra do nosso Deus permanece para sempre. Querido irmão e querida irmã, a palavra de Deus permanece para sempre. Eu louvo ao Senhor, porque hoje nós vivemos numa época em que a Bíblia não está sendo retirada, mas será por poucos dias. O que aconteceu na França acontecerá novamente. Esteja conosco no próximo capítulo para que você entenda qual é o maior direito do homem. Vamos orar juntos? Querido Deus e amado Pai, que triste a história da França e que claros são os resultados de colocar de parte a Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus que nos abençoe, para que estejamos entre aqueles que sempre levantaremos essa tocha da verdade, em favor da Tua verdade e em favor das outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã. Até o nosso próximo capítulo.